Olá, amigos e amigas ouvintes da Rádio Nova Aliança, 103.3 FM, 710 AM. Vocês que nos acompanham pelo YouTube e Facebook da CJP Brasília, nossos votos de muita paz. Sejam todos e todas muito bem-vindos ao nosso programa de Justiça e Paz, programa semanal que aborda assuntos de interesse da nossa comunidade, sempre num enfoque de trazer novas perspectivas, novos assuntos e temas que necessitam ser discutidos pela nossa sociedade. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, instituído em 18 de maio. O Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes é parte do contexto do mês Maio Laranja, que deve ser dedicado ao combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. O Dia Nacional foi instituído a partir do caso de Araceli Crespo, que aos 8 anos de idade, em 1973, foi sequestrada, abusada e assassinada. E traz um lembrete para que toda a sociedade trabalhe coletivamente para a prevenção ao abuso de menores. Araceli Crespo, em 1973, foi sequestrada na saída da escola e, posteriormente, se descobriu que ela foi durante 2 dias torturada, drogada e estuprada antes de ser assassinada. A ideia da proposta do mês laranja, mês Maio Laranja, é justamente trazer ênfase, né, e estender as atividades que promovem o combate à violência sexual contra crianças durante todo o mês de maio em ações de conscientização e prevenção ao abuso de menores. Quase 20% das denúncias de agressões contra crianças envolvem a violência sexual, e a maioria desses abusos é cometido por conhecidos ou familiares. O Brasil hoje ocupa uma liderança vergonhosa no caso de abusos, quando pensamos no número de casos que acontecem no mundo inteiro. Aproximadamente 500 mil de vítimas a cada ano, crianças e adolescentes, sofrem abuso sexual. Dessas 500 mil crianças, aproximadamente 75% são meninas e negras. Ou seja, trata-se de uma violência que atinge uma parcela específica da população e que também deve ser observada diante desse viés de gênero e raça. Uma violência que inclui espancamentos e estupros e, muitas vezes, a sujeição ao vício em álcool e drogas, além de infecções por doenças sexualmente transmissíveis. A adoção de políticas públicas que mitiguem esse cenário desumano é de extrema urgência. A gente sabe que os órgãos da defesa de criança e do adolescente destacam que a maior ferramenta de combate a essas agressões é a denúncia, e pode ser feita de forma anônima pelo Disque 100. No Disque 100 são recebidas, em média, 80 ligações por dia relacionadas ao abuso sexual infantil. Nós temos um compromisso como sociedade brasileira e, diante do mês Maio Laranja, o objetivo desta mobilização é convocar toda a sociedade brasileira para o compromisso de proteger as crianças e adolescentes. São atividades de mobilização com foco na prevenção, que envolvam a divulgação do Disque 100, que é chamado Disque Direitos Humanos, que recebe não apenas denúncias relacionadas ao abuso sexual de crianças e adolescentes, mas também outros tipos de denúncias,
e também em relação ao conselho tutelar. Nós trouxemos esse programa especial, pois agora, no mês de maio, estão abertas as inscrições, o concurso para conselheiro tutelar no Distrito Federal. Então, é um processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar que está acontecendo. Ele é um processo que deve envolver a sociedade de maneira ativa. São 44 conselhos tutelares no Distrito Federal, em 35 regiões administrativas. Os conselheiros são eleitos para um mandato de 4 anos, no caso de 2024 a 2027. São 4 fases de seleção e é muito importante que a população participe tanto como candidatos a conselheiros tutelares, como também eleitores dos conselheiros tutelares. Existe uma eleição direta, que é a terceira fase do processo, com o voto secreto e facultativo para que os eleitores do Distrito Federal possam votar no candidato de sua preferência para ocupar o cargo de conselheiro tutelar da sua região administrativa. Então, temos várias fases nesse processo, né? A primeira fase é a realização de um exame de conhecimento específico para aquelas pessoas que desejam se candidatar a conselheiro tutelar. A segunda fase é uma análise de documentação que é feita a partir dos candidatos que passam neste exame e para comprovar que o exercício, né, é possível por esse caso seja eleito conselheiro tutelar. A terceira fase é a eleição direta, como mencionamos, e a quarta fase é um curso de formação realizado exclusivamente para as fases, os aprovados nas fases anteriores. O que é importante, né, da gente saber? Que existem uns prazos que são determinados para que aconteçam esses processos, né? Para se tornar conselheiro tutelar, você precisa fazer um cadastro junto ao Tribunal Regional Eleitoral. Você precisa ter alguns requisitos que devem ser preenchidos, né? A idade para ser conselheiro tutelar tem de ser de 21 anos ou mais no dia da posse como conselheiro. O grau de instrução deve ser ensino médio completo. É necessário que o candidato a conselheiro tutelar ele esteja quite com as suas obrigações eleitorais, que tenha idoneidade moral, que more há pelo menos 2 anos na região administrativa do conselho tutelar que pretende atuar e que tenha experiência comprovada de no mínimo 3 anos na área da infância e da adolescência e não tenha sofrido sanção de perda de mandato de conselheiro tutelar em nenhum momento da sua trajetória, né, de vida. Então, o edital para conselheiro tutelar, ele foi lançado, o edital para se inscrever, né, como conselheiro tutelar, titular e suplente, ele foi lançado agora no mês de maio, né? São diversos os temas que o conselheiro tutelar ele deve ter conhecimento. Assistência social, direito constitucional, direitos humanos, a legislação especial relacionada a crianças e adolescentes, né? Então, assim, é um curso que é relativamente extenso, um concurso que você precisa saber, ter conhecimento para atuar na área, né? E existe uma remuneração também correspondente a esse cargo que a pessoa vai ocupar, né?
Então, o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal, ele é composto por 44 guardiões, né, dos direitos das crianças e do adolescente, e além das atividades de reuniões, o conselheiro tutelar também atua com medidas de segurança para atendimento presencial, né, de pessoas que têm a necessidade de acionamento do conselho tutelar. O conselho tutelar, ele é acionado quando uma situação de violência ou de irregularidade diante das legislações que existem acessórias, acontece, né? Então, vamos falar por partes, né? O que é o Conselho Tutelar? O Conselho Tutelar foi criado em 1990 com a publicação do Estatuto da Criança e do Adolescente, para desempenhar uma função estratégica, zelar pelo cumprimento dos direitos das crianças e dos adolescentes. Nesse sentido, os conselhos tutelares, eles agem sempre que direitos das crianças e dos adolescentes forem ameaçados ou violados pela sociedade, pelo Estado, pelos pais ou responsáveis e em razão da própria conduta. Os conselhos tutelares são órgãos autônomos, permanentes e não jurisdicionais que integram a administração pública local. No caso do Distrito Federal, os conselhos tutelares, eles são vinculados administrativamente à Secretaria de Justiça e Cidadania, SEJUS, do DF, e tem as suas atribuições, entre as suas atribuições, a promoção de políticas públicas para crianças e adolescentes. Portanto, garante as condições de funcionamento desses órgãos e a capacitação dos conselheiros. Os conselheiros atuam em rede. As principais atribuições são garantir que as crianças e adolescentes tenham seus direitos respeitados. É a missão dos conselheiros tutelares. Eles são considerados essenciais na proteção da infância e da adolescência no Brasil. Recebem denúncias nas situações de violência, negligência, maus tratos e exploração sexual. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente e da Lei Distrital 5.294 de 2014, são atribuições do conselheiro tutelar: atender as crianças e adolescentes quando seus direitos forem violados, aplicando as medidas previstas no artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente, encaminhamento aos pais ou responsável mediante termo de responsabilidade, orientação, apoio e acompanhamento temporário, matrícula e frequência obrigatória em estabelecimento oficial de ensino fundamental, inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, da criança e do adolescente, requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial, inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos e o acolhimento institucional. O Conselho Tutelar também aconselha os pais, então ele atende e aconselha os pais ou responsáveis, encaminhando a serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, incluindo em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos, encaminha para tratamento psicológico ou psiquiátrico, encaminha para cursos ou programas de orientação, esclarece sobre a obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar a frequência e aproveitamento escolar, a obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a tratamento especializado, e também ele pode promover uma advertência aos pais que posteriormente pode ser utilizada como uma forma de instrução processual, caso seja necessário uma ação mais efetiva do Estado. O Conselho Tutelar pode requisitar serviços públicos na área de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança. Pode representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações. Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitui infração administrativa ou penal contra os direitos da criança ou do adolescente.
encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência e providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária para o adolescente autor de ato infracional. São inúmeras as atribuições e as possibilidades, né, de o conselheiro tutelar atuar na vida da comunidade. Além disso, o Conselho Tutelar também ele tem um papel muito importante na consolidação de informações públicas que sejam relacionadas ao atendimento à população de crianças ou adolescentes, contribuindo para as políticas públicas e para o aprimoramento das políticas públicas, né? Então, nós estamos numa fase agora de que os editais para a campanha eleitoral, onde serão escolhidos 220 conselheiros tutelares e 440 suplentes para os conselhos tutelares para esse mandato no quadriênio 2024 a 2027 foram lançados. A eleição ocorrerá no dia 1º de julho e as inscrições elas vão até o dia 29 de maio somente pela internet. Se você se enquadra dentro daqueles pré-requisitos e quer contribuir diferencialmente para a sociedade do Distrito Federal e do entorno, se inscreva através do site www.institutoibest.org.br. Eu vou repetir, www.institutoibest.org.br. As informações completas também podem ser encontradas na página do Conselho Tutelar da internet, www.conselhotutelar.sejus, que é da Secretaria de Justiça.df.gov.br. Então, as inscrições estão abertas e o processo seletivo inicia com aquela prova de conhecimentos que a pessoa tem que cumprir para que possa ser candidata à eleição. Então, no primeiro edital, o edital número 1 do que saiu publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, ele faz justamente toda a delimitação, né, de quem vai fazer a prova. Então, a primeira etapa, que é uma prova, é feita pelo Instituto Brasileiro de Educação, Seleção e Tecnologia, IBEST, e pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal. São, como eu disse, cargos de conselheiro tutelar. Existe uma remuneração correspondente de R$ 6.510 para uma jornada de 40 horas semanais. Então, os requisitos são aqueles que eu comentei com vocês, e é muito importante que a população se engaje nesse processo de eleição dos conselheiros tutelares, tanto como candidatos, né, como também sendo parte da eleição em si, né? O conselheiro tutelar, ele é muito, muito importante para o exercício da cidadania das crianças e dos adolescentes. E essa missão de atender as crianças e adolescentes e buscar medidas de proteção e tomar providências para que essas medidas sejam cumpridas é fundamental para a sociedade. No contexto da comemoração do 18 de maio, como a gente mencionou, o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, o Conselho Tutelar, ele é fundamental para que as denúncias sejam recebidas e as providências contra essas denúncias sejam tomadas. A gente tem que perceber esse problema da violência e do abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes como uma questão coletiva. A gente ainda, como sociedade, precisa falar mais sobre esse tema, né? O 18 de maio, como data comemorativa, foi instituído em 2000, nos anos 2000, pelo projeto de lei 9.970, e como mencionei, é uma referência
ao assassinato dessa menina que aconteceu em Vitória, no Espírito Santo, em maio de 1973. Esse caso é um caso emblemático porque a menina Araceli tinha 8 anos na época. Ela sofreu violência por jovens de alta classe, classe média alta. E o crime, ele nunca foi punido. Apesar de se saberem quem foram as pessoas que cometeram esse crime, eles nunca foram punidos. Então, ele se tornou um símbolo da luta de toda a sociedade e a mobilização da sociedade contra a violência sexual no Brasil de crianças e adolescentes, né? Então, existem compromissos internacionais que o Brasil assumiu que reportam a essa luta, né? E uma dessas iniciativas é o Comitê Nacional, né? De enfrentamento à violência sexual, que foi instituído no âmbito do governo federal e que atua diante desses casos, recebendo denúncias e procedendo ao encaminhamento dessas denúncias. É importante falar também que no mundo inteiro nós temos a percepção dessa necessidade de abordar o tema das crianças e mulheres que são extremamente vulneráveis ao tráfico humano e as Nações Unidas, né, na ONU, foi instituído o Dia Mundial para a Prevenção e Cura da Exploração, Abuso e Violência Sexual Infantil. A parte que eu acho mais curiosa desse processo é que apenas em 2022 é que internacionalmente foi reconhecido essa questão de um dia para combater o abuso infantil, né? O Papa Francisco, nas suas inúmeras intervenções, ele coloca o abuso infantil como sendo um elemento fundamental de que a sociedade, enquanto sociedade cristã, tenha um engajamento no combate à violência sexual contra a criança no Brasil. O Papa Francisco, no ano passado, em 2022, recebeu em Roma uma comitiva brasileira que apresentou os dados sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes no país. No encontro, o Papa Francisco ouviu o relato de uma mulher que sofreu o abuso na infância e que apoiou o movimento que é Agora Você Sabe, criado pelo Instituto Liberta, para que as pessoas, enquanto adultas, rompam o silêncio sobre esse tema. Uma das grandes dificuldades de combater o abuso infantil é relacionado a justamente esse tratamento que acontece como se fosse uma vida privada que não deve ser falada. E a busca agora é justamente sobre uma sensibilização e uma forma de combate ativo à violência contra crianças e meninas. Então, as famílias, quando se calam diante destes abusos, porque entendem que o silêncio protege a unidade familiar, na verdade, elas estão protegendo apenas o abusador e, dessa forma, perpetuam a violência. É necessário falar, diz o Papa. A fala cura e tira esses chamados esqueletos, né, como uma metáfora, do armário. O Papa encorajou esta comitiva, convidando os adultos a romperem o silêncio e se engajarem nesta luta contra a violência. É muito difícil para as vítimas contarem as suas experiências. Então, nesta ocasião do Papa,
uma das embaixadoras da causa, a senhora Lívia Montesano, deu o seu depoimento como ativista e como pessoa que sofreu a violência, e ela relata o abuso em público através de pessoas na frente de pessoas que ela não conhecia, né? E ela conta que foi abusada aos 5 anos de idade e que era necessário lidar com esse trauma e que ela só percebeu isso de fato quando ela foi mãe e se confrontou com a realidade da filha dela e como mudar esta realidade, né? O Papa Francisco, ele comenta que se orgulhou da coragem e insistiu que é necessário romper o silêncio. E é muito importante que todos nós nos engajemos neste processo de lutar contra o abuso sexual na infância. Quando temos a estatística de que a maior parte dos abusadores é conhecido da criança ou é membro da família da criança, isso indica que o foco na violência deve acontecer nas relações da família. E as famílias dificilmente tratam esses temas. É fundamental a educação sexual para crianças e jovens, para que a criança entenda o que é a violência, né? Existe um documentário também que se chama Um Crime Entre Nós, que descreve esse processo da violência e de como a violência acontece. Ele discute as diferentes causas que perpetuam a exploração de crianças e adolescentes, né? Voltando às estatísticas, 4 meninas entre 10 no Brasil são estupradas, 4 meninas de até 13 anos são estupradas no Brasil a cada hora. Esse é um cenário estarrecedor. E a única forma que nós temos de tratar esse processo é justamente trazendo luz, conhecimento, dialogando sobre o tema e, principalmente, acolhendo as vítimas e as suas verdades e tratando a questão da exploração sexual infantil como sendo um problema social coletivo do Brasil. Então, no início do programa, nós colocamos o Disque 100 como sendo uma ferramenta muito importante para essa denúncia, para mudar essa realidade, né? E muito importante também é quando as crianças reportam essas violências, que elas sejam ouvidas e acolhidas, né? E sejam encaminhadas também para atendimentos especializados, né? Existem muitas questões de gênero, de impunidade, questão de silenciamento das vítimas também. Então, quanto mais pessoas puderem se engajar nessas questões, nas causas de proteção à criança e a adolescentes, mais a nossa sociedade vai reconhecer o valor e a importância como uma questão de futuro, de proteger as crianças e adolescentes. Então, neste programa de Justiça e Paz, nós dedicamos esse espaço hoje a justamente convocar a sociedade diante da data de 18 de maio, que é este Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, que se engajem nos processos, que sejam conselheiros tutelares, que apoiem os conselheiros tutelares, que busquem os conselhos tutelares como uma ferramenta para que essas violências não sejam impunes, para que sejam denunciadas e que sejam gradativamente eliminadas da nossa sociedade. Muito obrigada pela sua audiência, você que nos escuta pela rádio Nova Aliança, 103.3 FM, 710 AM.
e a você que nos acompanha pelas redes sociais do YouTube e do Facebook. Para você que nos está acompanhando pelas redes sociais, eu deixarei na descrição deste vídeo informações importantes, tanto para o engajamento nos conselhos tutelares, como esses documentários que falei ao longo deste programa. Para você que nos acompanha pela Rádio Nova Aliança, nós desejamos uma excelente noite, uma vez que nosso programa vai ao ar aos domingos à noite, e logo na sequência nós temos a palavra de Dom Paulo César, o nosso arcebispo de Brasília, nosso cardeal de Brasília, perdão. Então, para você que nos acompanha pelas redes sociais, nosso programa vai ao ar às 11 da manhã. Muito obrigada pela sua audiência e por estar conosco neste momento. Eu sou Ana Paula Inglês Barbalho e este foi mais um programa de Justiça e Paz. Várias partes o meu corpo tem, cabeça, braços, pés e pernas também. Algumas partes ficam bem guardadinhas, uma delas fica embaixo da minha barriguinha. Nelas qualquer pessoa não pode tocar, não. São minhas partes íntimas e eu não deixo, não. Se desobedecer e nelas tocar, eu vou correndo pra mamãe contar. Se não resolver, tenho que pensar qual é a pessoa que pode me ajudar. Papai, titia, professora ou vovó, eu sei que com um deles eu não estarei só. Nas minhas partes íntimas não pode tocar, não, se não for da minha rede de proteção. E esse toque tem que ser bem rapidinho, para limpar ou passar um remedinho. Entenderam, crianças? Nós vamos cantar mais uma vez para você nunca mais esquecer. Vamos juntos? Várias partes o meu corpo tem, cabeça, braços, pés e pernas também. Algumas partes ficam bem guardadinhas, uma delas fica embaixo da minha barriguinha. Nelas qualquer pessoa não pode tocar, não. São minhas partes íntimas e eu não deixo, não. Se desobedecer e nelas tocar, eu vou correndo pra mamãe contar. E se não resolver, eu tenho que pensar qual é a pessoa que pode me ajudar. Papai, titia, professora ou vovó, eu sei que com um deles eu não estarei só. Nas minhas partes íntimas não pode tocar, não, se não for da minha rede de proteção. E esse toque tem que ser bem rapidinho, para limpar ou passar um remedinho. É isso, crianças. Seu corpo é importante e especial. Cuide bem deles. Um beijo da tia Leiliane Rocha para vocês, meus amores.